Capítulo 11. Dies Irae. Por quantas desventuras a pátria dos godos tem sido abalada! Quão repetidos e pugem os golpes dos fugitivos e a nefanda soberba dos transfugas, quase ninguém ignora. Código Visigótico. A passagem de tão avultado número de godos para os inimigos e o crepúsculo que descia obrigaram Roderico a fazer cessar o combate, enquanto a noite pousava tranquila sobre aquela campina povoada de aflições e dores. A aurora rompeu meiga e serena, como nos dias em que vinha trazer as alvoradas alegres as malhadas dos pastores, que, colmadas, amarejavam outrora pelas margens relvosas do Crissos, em vez das tendas de guerra que ali alvejavam agora com os primeiros resplendores da madrugada. O homem debatia-se aí nas vascas da morte, e o sol passava envolto na sua glória, indiferente às angústias daqueles que, em seu ridículo orgulho, se chamavam monarcas e conquistadores do mundo. Passava sem lhes importar se os vermes vestidos de ferro, chamados guerreiros, se despedaçavam uns aos outros com o delírio insensato das víboras no momento de seus amorosos ardores. Pelas trevas, um ruído sumido, mas incessante, de passadas de homens e de tropear de cavalos soara horas inteiras em um e em outro campo. Era que em eles ambos surgira uma ideia idêntica. O rei Godo havia resolvido formar um corpo só das relíquias da sua hoste e com ele acometer a principal batalha dos inimigos, para destruir rapidamente antes que as alas pudessem socorrê-la. O mesmo pensamento tivera Tarik. Semelhante à trovoada do estio que se amontoa durante a noite em dois polos encontrados e, ao alvorecer, semeia de coriscos as solidões do céu e povoa de estampidos discordes os ecos da terra. Assim, cada um dos campos se aglomerava em uma pinha gigante, convertia-se num homem só, para, em duelo de morte, resolver com o seu contentor se os filhos das Espanhas deviam aceitar a lei do Alcorão ou continuar a abrigar-se à sombra da Divina Cruz. Tarik lançara na frente da hoste muçulmana os transfugas do inimigo. Sisebuto, Ebas, o bispo de Hispalis e o conde de Septum, com os seus numerosos guerreiros, constituíam a vanguarda. Seguia-se a cavalaria árabe. Os berberes cingiam esse maciço de homens e ginete, em parte cobertos de ferro, e os indisciplinados cavaleiros da Mauritânia, dispersos como almogaures, deviam vagar soltos para fazer entradas nas alas inimigas e impedir assim que elas pudessem a tempo socorrer o centro do exército, que o general árabe esperava desbaratar no primeiro ímpeto. Roderico, pela sua parte, tinha posto na vanguarda as tilfádias vitoriosas de Teodomiro, os cavaleiros da Cantábria, guiados pelo moço Pelágio, filho de Fávila, que sucedera a seu pai no governo daquela província, e, finalmente, os guerreiros escolhidos da Lusitânia e da Galécia, que ele próprio capitaneava. Como Tarik, o rei Godo colocara de um e de outro lado da hoste apinhada os flecheiros e fundibulários selvagens do Hermínio e os montanheses vascônios, antiga raça de celtas, irmãos em linhagem, em valor, em crueza, em arma e em costumes. Na retaguarda estavam os soldados da província cartaginense, que não tinham seguido o exemplo dos transfugas que, por andarem derramados em outros lugares, ou talvez porque no coração, não corrompidos, guardavam ainda no coração vestígios de amor à pátria. Ao amanhecer, cada um dos capitães inimigos viu com assombro que a mesma traça de guerra de que
pretendera valer-se para obter a vitória, ocorrera à mente de seu adversário. Era, porém, tarde para alterar a ordem de batalha. Ao mesmo tempo, as trombetas godas e os anafis árabes deram o sinal do combate, e o grito de Cristo e avante confundiu-se em estampido medonho com o brado de Allah Akbar, o brado de guerra dos pelejadores sarracenos. O chão pareceu afundir-se com o encontro daquelas duas enormes de homens armados, e o eco dos botes das lanças nos escudos convexos e nas armas sonoras dos cavaleiros repercutiu nas encostas fronteiras e desvaneceu-se ao longe, murmurando entre as quebradas. Desde o primeiro embate, não mais fora possível distinguir os exércitos travados como dois lutadores furiosos. Era um vulto só, indelineável, monstruoso, imenso, cujo topo ondeava semelhante ao de canavial movido pelo vento, cujos contornos indecisos se agitavam, torciam, alargavam, diminuíam, oscilavam como tapetes de nenufades sobre marnel revolto pelo despenhar das torrentes. Nuvens de setas sibilavam nos ares. As espadas sarracenas cruzavam-se como as espadas godas. A cateia teutônica ia, zumbindo, abrir fundos regos nas fileiras árabes, e os membros ossudos dos peões lusitanos e cântabros estouravam debaixo das pancadas violentas dos manguais da peonagem mourisca. Muitos ginetes vagueavam sem donos, muitos cavaleiros combatiam a pé. Desgraçado do que, ferido, caía em terra, porque para ele não havia misericórdia. O punhal acabava o que o franquisque ou a cimitarra começara. Dir-se-ia que os regatos de sangue, serpeando por entre as duas hostes, enredadas e salpicando as frontes e corpos, eram as veias descarnadas e rotas daqueles grande vulto, coleando na derradeira agonia. O cavaleiro negro, ao cessar a batalha do dia anterior, desaparecera do campo sem que ninguém soubesse dizer como ou onde se escondera. Só Teodomiro parecia não o ignorar, porque ao falarem do desconhecido e das suas grandes façanhas, os tilfados e quingentários que em volta dele esperavam o romper da manhã e o recomeçar da peleja, o Duque de Córdoba buscara sempre mudar de conversação ou respondera carregando-se-lhe o semblante de tristeza. É porventura algum desgraçado que procura o repouso da morte e que para o homem que resolveu morrer, que feito de valor será impossível? Se ele não quer deixar na terra nem o eco vão de um nome glorioso, respeitar-lhe os desejos, porque profundo deve ser o abismo de sua desventura. Ao som, porém, das trombetas que anunciavam o renovar do combate, o Cavaleiro Negro não tardara a aparecer onde mais acesa andava a briga. Via-se, contudo, que era principalmente nas filas dos árabes, onde as suas puas agudas e cortadoras da sua temerosa borda ou massa de armas faziam maiores estragos. Mas, quando algum dos godos transfugas ousava esperar-lhe os golpes, ou tentavam feri-lo, ouvia-se-lhe um rugido como de maldição preso na garganta por cólera imensa, e o seu miserável contrário não tardava ao golfar o sangue na terra da pátria que traíra e a entregar aos demônios a alma tisnada pela infâmia da perfídia. Os árabes, supersticiosos, quase criam ver nele Iblis, o rei infernal do Jena, armado da espada percussiente, solto por Deus, para os punir das ofensas cometidas contra o divino Alcorão. Diante dele,
recuavam os mais esforçados muçulmanos e, só de longe, os flecheiros lhe disparavam alguns tiros, que se lhe empenavam no escudo ou, roçando por ele, vinham bater-se-lhe na armadura, debaixo da qual manava já o sangue de algumas feridas, e os membros laços começavam a desmentir a impetuosidade do espírito. Como na véspera, o sol inclinava-se das alturas do céu para o ocaso, e ainda a batalha estava indecisa, se é que o terror que incutia o cavaleiro negro no lugar onde pelejava não fazia pender um pouco a balança do lado dos golos. De repente, um grito agudo partiu do mais espesso revolver do combate. Este grito gigante, indizível, de íntima agonia, era o brado uníssono de muitos homens. Era o anúncio doloroso de um sucesso tremendo. O cavaleiro negro que, impelido pela ebriedade do sangue, e semelhante ao rochedo que se despenha pelo pendor da montanha, ia derramando a morte através dos esquadrões do Islã. Volveu os olhos para o lugar onde soara o bramido retumbante da multidão. Era no centro do exército godo. As tilfádias vergavam em semicírculo para a banda do Cristo, onde o açude, minado pela torrente, a ponto de desprender-se das margens, oscila e se curva, bojando sobre a veia inferior das águas. A muralha de ferro que posta entre o Islã e a Europa dizia a religião do profeta de Yatrib: não passarás daqui, vacila como a quadrela de cidade fortificada, batida muitos dias por vai e vem de inimigos. Por fim, aqueles vastos maciços de homens ligados pela cadeia fortíssima da disciplina, do pudor militar e do esforço, derivam rotos ante os turbilhões dos árabes, ondeiam e derramam-se na campina. Pelo boqueirão enorme aberto no centro da hoste goda, precipitam-se as ondas dos cavaleiros maometanos e, após eles, a turba dos berberes, como um bramido bárbaro. De balde, as alas tentam ajuntar-se, travar-se uma com a outra, soldar os membros despedaçados do leão ibérico. Passa por lá a impiedosa corrente dos netos de Agar, que envolve e arrasta os que pretendem vadeá-la. Deus contara os dias do império de Leovigildo, e o sol do último deles era o que descia já para o ocidente. O cavaleiro negro vira a fuga das batalhas godas, advertido pelo clamor que a precedera. Voltando às rédeas do seu muselo, esporeou para aquela parte. Levava lançado às costas o escudo, onde os tiros dos arqueiros africanos cinzeavam, como a saraiva no inverno batendo nos troncos despidos do rubre. Pendia-lhe da esquerda do arção a borda ensanguentada, da direita o franquisque. O ginete transpolegava na fúria da carreira, açoitando os ares com as crinas ondeantes e atirando-se no meio da espécie de voragem aberta nas fileiras cristãs, a qual, como se tragava uns após outros, os esquadrões muçulmanos. Ao chegar à confluência daquelas encontradas torrentes de homens armados, o guerreiro parou e, olhando em roda, por um momento, ouviu-se-lhe um grande brado. Era a primeira vez que sua voz soava no meio da batalha, e a única palavra que lhe saiu da boca foi o nome de Teodomiro. Esse brado devia chegar longe, reboando como o trovão. Dir-se-ia que o cavaleiro estava habituado a conversar no bramido dos mares revoltos e do rugir das ventanias pelas fragas das serras, porque naquele grito, conjunto inexplicável de cólera e de dor, havia uma semelhança, uma harmonia com o gemido imenso da natureza quando luta consigo mesma no passar da tempestade.
Mas aos ouvidos de Teodomiro não podia chegar a voz do desconhecido. Arrastado pelos turbilhões de fugitivos, forcejando por obrigá-los a voltar o rosto contra os árabes, ora com palavras de amarga repreensão, ora com um exemplo, o duque de Córdoba combatia muito longe dele. Em vão, o cavaleiro negro lhe repetia o nome. Era inútil este chamar e apenas servia para atrair os golpes dos agarenos vitoriosos. As achas de armas, as cimitarras, os dardos faziam centelhar a armadura e o escudo do desconhecido, que, tomado ao que parecia de um pensamento doloroso, alongava os olhos por toda a parte em busca de Teodomiro. Com um gemido de desalento, o cavaleiro saiu, enfim, da espécie de torpor que o tornava imóvel ante o espetáculo de tanta desventura. E o seu despertar foi tremendo. Erguendo em alto a massa de armas e vibrando-a furiosamente em volta de si, começou a partir espadas e a abolar armaduras. Em breve, ao redor dele, no meio dos muçulmanos vencedores, o terror invadia os ânimos como na véspera, como se nesse mesmo dia se espalhara por toda a parte onde haviam reluzido as puas da sua ensanguentada borda, ou o ferro do seu cortador franquesque. Apenas à força de golpes, o cavaleiro negro abriu no meio dos muçulmanos vencedores uma larga clareira. Esporeando o ginete, lançou-se para o lado em que os godos desordenados se retraíam ante as espadas do Islã. No espaço intermédio entre os fugitivos e os árabes flutuava, sem recuar, o pendão do duque de Córdoba. Em volta desse pendão tremulavam as ígneas das tilfádias da Bética, que, cercada por todos os lados, resistiam ainda ao embate dos sarracenos. No meio, porém, dos que abandonavam vilmente o campo de batalha, nem uma única bandeira se hasteava. Mas pelo esplêndido das armas, o guerreiro conheceu aqueles que não ousavam resgatar com a vida a honra das Espanhas. Entre os soldados escolhidos de Roderigo era a brilhante cavalaria que ele próprio capitaneava. A indignação transbordou a alma do guerreiro. Rei dos godos! Rei dos godos! Exclamou ele. És covarde? Embora vás esconder a tua ignomínia nos muros de Toledo, ainda neste campo de batalha restam homens valentes. Ainda Teodomiro combate, não por teu trono desonrado, mas pela terra de nossos pais. Foge tu com os que não sabem morrer pela pátria, mas nas margens do Cristos ficam os que hão de perecer por ela. Maldito godo e cristão que foge para ser servo. E o cavaleiro apertou de novo as esporas ao possante Muzello. Não tardou, porém, que o furor que lhe convertesse em tristeza e que as lágrimas, rebentando-lhe dos olhos, lhe apagassem a maldição que haviam murmurado nos lábios. O seu valente cavalo galgava nas carreiras por cima dos cadáveres e de moribundos, de cristãos e de infiéis, e a terra convertia-o em brejo de sangue, apenas soava debaixo dos pés do ligeiro animal. Passando por meio dos esquadrões sarracenos, podia dizer-se que o desconhecido se assemelhava ao anjo do Senhor, quando desce por entre os mundos onde habitam os demônios, solitário e temido no império dos filhos das trevas que o odeiam. A fama das suas façanhas tinha-o cercado de uma auréola de terror supersticioso e, quando passava, os guerreiros do deserto apontavam para ele e em voz sumida diziam uns aos outros: Ei-lo que vem! Ei-lo, o cavaleiro negro! Mas por que parou ele, sofreando subitamente o ginete? Que há aí, nessa extensa seara ceifada de homens de guerra, que possa atrair os olhos do mais incansável dos segadores?
No sítio em que parou estava, poucas horas antes, hasteada a sínia real. Era o centro da hoste Buda, mas dos que aí pelejavam, uns lá vão ao longe precipitar-se no abismo da ignomínia. Outros, os mais felizes, adormeceram no seu último sono no regaço da pátria. O guerreiro fitou os olhos no chão. A foice da morte, passando por ali, cerceara a derradeira esperança do império de Teodorico. O espetáculo que se lhe antolhava era a explicação do terror que se apossara de tantos homens valentes. Fugiam Roderico, porém estava lá, mas retalhado de golpes, mas sem vida. Já não seria debaixo de seus pés que o trono da Espanha se desfaria aos golpes do machado dos árabes. Um cetro sem dono no planeta e mais um cadáver junto às margens do Cristo. Eis o que restava do último rei dos godos. Com a sua morte, fenecera ao redor dele a esperança, e como a esperança dera em terra o esforço dos ânimos mais robustos. As alas ignoravam esse triste acontecimento e por isso pelejavam na vida. Mas pouco tardou a ser geral a rota, porque pouco tardou a espalhar-se aquela nova fatal. Um dia bastara para aniquilar o império que durante 4 séculos foi o mais poderoso e civilizado entre as nações germânicas estabelecidas nas diversas províncias romanas. A corrupção dos últimos tempos concluíra sua obra, e o edifício da monarquia gótica, ainda rico de majestade exterior, mostrara, enfim, desconjuntando-se e desabando o fervor dos vermes que interiormente o uniam. A cruz, derribada com medo, só devia tornar a hastear-se triunfante em todos os ângulos da Espanha depois do combate de 8 séculos. Uma parte do exército godo ainda pudera salvar-se atravessando o rio, mas as pontes lançadas na véspera tinham por fim estalado, derivando pela corrente debaixo do peso dos fugitivos, e as águas devoravam muitos que o ferro havia poupado. Teodomiro, que não perdera o nome no meio daquela desventura, alcançaram fazer passar na margem oposta as relíquias dos soldados da Bética e os restos de muitas triunfadas de outras províncias. Os arraiais, os árabes, senhores do campo, saudavam a vitória com o som de instrumentos bárbaros e com clamores de alegria que iam sussurrar ao longe pelos vales e campos desertos dos seus moradores. Um homem só combatia ainda aquele lado à beira do rio. Era o Cavaleiro Negro. Cercavam-no muitos sarracenos, mas de longe, porque os que ousavam aproximar-se dele caíam aos seus pés moribundos. Às vezes, como que tentava romper por entre os inimigos, mas era tentar o impossível. No volver dos olhos, inquietos para com o outro, parecia buscar descobrir alguma coisa naquele vasto campo onde só descortinava os cadáveres dos vencidos e os vultos ferozes dos vencedores. Por fim, voltando o rosto para a margem oposta, viu flutuar sobre uma iminência o pendão de Teodomiro. Uma expressão fugitiva de contentamento lhe assomou então ao gesto. Despedindo das mãos a borda ensanguentada que sibilou por meio dos árabes apinhados em volta, o guerreiro arrojou-se à torrente. A luz do sol que se punha, viu-se-lhe umas poucas de vezes reluzir o elmo, alongando-se pelas superfícies das águas e desaparecendo por largos espaços. As trevas que já desciam densas e a impetuosidade da corrente que o arrastava não permitiram prever-se qual seria a sua morte. Eurico era a última e
tenuosíssima esperança que bruxuleava nos horizontes do Império Búlgaro. Como estrela cadente que se imerge nos mares, aquele esforço brilhante se desvanecera na escuridão que tingia as águas do Cristos.